Olha, vocês não pensem que eu não leio as opiniões que vocês disponibilizam aqui sobre esse comentário, porque eu leio sim todas elas. Eu tenho notado até nos últimos dias a infiltração de alguns lulopetistas ali. Não sei o que eles vêm fazer aqui nessa praia, mas eu não expulso ninguém daqui, não. Mas até de repente sejam bem-vindos, porque talvez melhore um pouco as suas condições intelectuais aí e acumule algumas informações que não possuem. Enfim, mas ontem me chamou muita atenção uma opinião de um leitor, de um telespectador aqui, de quem me acompanha, que ele dizia assim: você gesticula muito aí, Políbio. Parece um descendente de italiano, mas eu não sou descendente de italiano, não. Para falar bem a verdade, o meu pai, Lauro Braga, era de Fortaleza, Ceará, descendente direto de português. E a minha mãe, Madalena Braga, de Blumenau, Santa Catarina, era descendente direta de imigrantes alemães. Então, um pouco de português, um pouco de alemão nisso aí, mas absolutamente nada de italiano. E nada contra os italianos também. Mas enfim, senhores, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse bate-boca aí entre o Renan Calheiros e agora já dá para dizer a família Bolsonaro. Porque ontem, quarta-feira, foi a vez do Flávio Bolsonaro, enfim, alguém do governo, senador, ir lá naquela CPI e desmascarar o relator, o Renan Calheiros, dizendo aquilo que está engasgado na garganta de milhões e milhões de brasileiros, que é xingar esse Renan Calheiros, esse patife. E hoje foi a vez, quinta-feira agora, do próprio presidente Bolsonaro, lá nas Alagoas, né? O Bolsonaro foi cutucar a onça na toca dela, né? Porque o Renan Calheiros é do Alagoas. Né? E o Bolsonaro foi hoje lá entregar 500 casas, 40 milhões de reais de dinheiro alocado pelo governo federal para pessoas que precisam de moradia. Ontem o Flávio Bolsonaro, o senador, foi lá no plenário e disse: Renan, você é um vagabundo. Né? E hoje o Bolsonaro repetiu a mesma coisa. Olha, esse senador, esse indivíduo, dependendo como é que você usa essa palavra, indivíduo, ela pode ser altamente ofensiva. E o presidente usou essa palavra com esse sentido mesmo, ofensivo, que ofendeu o Renan Calheiros. Né? E chamou ele de vagabundo também. Né? Entre outros adjetivos. Vagabundo, patife, cretino. Pois bem, essa CPI, eu acho que já disse para vocês aqui, ela tem um objetivo claramente político e eleitoral, destinado a atingir diretamente o presidente da República. O Renan Calheiros e aquela maioria de 7 dos 11 membros da CPI, eles só têm na cabeça a ideia de atingir o presidente Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida disso. Eles só pensam nisso. Eles não pensam em outra coisa. O objetivo principal seria, evidentemente, derrubar o presidente. Né? Caracterizar, através da CPI, uma gestão caracterizada como de improbidade administrativa, e com isso tocar um impeachment. Se isso não for possível, então tornar o Bolsonaro aquilo que os americanos chamam de pato manco, né? Deixar mais ou menos como o Collor deixou o Sarney no finalzinho do mandato dele, impossibilidade de fazer qualquer coisa, de tanto ataque que sofreu do Collor. Acusações de corrupção. Né? No fim, o Collor se elegeu presidente ali e foi derrubado, não o Sarney, o Collor, como corrupto. Ou deixar um pato manco como deixaram o Temer, né? Depois do vazamento daquelas gravações da JBS ali. Ele
ficou impossibilitado de dar andamento às reformas que ele já estava implementando dentro do Congresso Nacional. Então, pela ordem, né? O objetivo da CPI, essa do cloroquina, qual é? Primeiro, derrubar o presidente. Como? Caracterizando a sua atuação como uma ação de improbidade administrativa e, com isso, tocar o impeachment nele. Se isso não for possível, torná-lo um pato manco. Mas se nada disso for possível, o objetivo dessa gente, evidentemente, é reduzir a capacidade política e eleitoral do presidente e derrotá-lo nas eleições do ano que vem. Então, é isso aí, sem tirar nem pôr. Essa é a questão principal, o objetivo final dessa CPI da propina. Porque é bom que se coloque o seguinte, que todos nós tenhamos visão disso. É bom que se coloque o seguinte, essa gente que eu reúno tudo no chamado eixo do mal, e ali dentro eu coloco essa maioria de 7 membros da CPI da cloroquina, mas coloco também, por exemplo, a maior parte da mídia corporativa brasileira, eles todos, não, até agora, em 2 anos e meio de governo, eles não puderam encontrar um único ato de corrupção do governo. E eles estão convencidos de que esse governo não rouba e não deixa roubar. Não é corrupto e não tolera corruptos. Então, não é por aí que eles podem conseguir alguma coisa. Vocês podem examinar aí as últimas notícias dessa CPI da cloroquina e vão verificar ali que nem mesmo o Renan Calheiros foi capaz de produzir uma única acusação por corrupção do governo Bolsonaro durante todo esse período de gestão do combate à pandemia. Nenhuma acusação de corrupção. Então, o que sobra aí? Sobram, evidentemente, esses discursos, essas narrativas destinadas a encontrar contradições que possam construir uma narrativa capaz de prejudicar seriamente o governo Bolsonaro. Porque o que nós vimos até agora, nos depoimentos dos 2 ex-ministros da Saúde, no depoimento do atual ministro da Saúde, do presidente da Anvisa, e ontem à tarde do Fábio Weingarten, que foi o chefão da SECOM, secretário de comunicação do governo, o que nós vimos aí, em todos esses 5 depoimentos que já foram feitos aí, olha, sinceramente, espremendo aquilo ali não dá uma limonada. Eles não conseguiram produzir uma narrativa que satisfizesse essa maioria de 7 dos 11 membros. Porque o que eles tentaram, hein? Olha, o Renan chegou a ameaçar praticamente todos os seus depoentes. É melhor você dizer a verdade, quer dizer, a verdade que ele quer, né? Senão você vai sofrer as consequências. Ontem, inclusive, o Renan Calheiros chegou ao desplante de pedir ordem de prisão contra o Weingarten, que, segundo ele, estava mentindo flagrantemente durante todo o depoimento. E foi preciso que o Flávio Bolsonaro, que não é membro da CPI, adentrasse ao recinto ali para chamar o Renan às falas, chamá-lo de vagabundo, né? Eu, inclusive, registrei no meu blog, polibraca.com.br, o momento em que, logo depois dessa troca de ofensas, aí o Renan se levantou e botou a mão na cintura. Olha, não vamos esquecer que esse sujeito aí tem toda a pinta de chefe de cangaço e chefe de máfia. Ele tem uma ficha corrida aí que só dentro do Supremo Tribunal Federal corresponde a 8 inquéritos que poderiam levá-lo à cadeia se não estivesse sendo protegido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, como corrupto. Ele levou a mão à cintura. Para mim, aquele gesto ali é um gesto claro de ameaça, como quem fosse puxar um revólver. Ele não tinha revólver, evidentemente, né? Nem sei se ele teria coragem de puxar um revólver, porque para mim ele é um covarde. Mas enfim, ele fez isso aí. O Flávio Bolsonaro, claro que entendeu na hora o que ele estava querendo, é que nem aqueles galos de briga, quer dizer, um galo levanta a crista, o outro tem que levantar até a mão, senão não vai dar, né? Então o Flávio, mesmo com o braço fachado, levantou, porque eu acho que com o braço só ele dava
no Renan, né? Bateria no Renan, com um braço só. Né? E, aliás, se fôssemos ver um duelo ali a bala, eu acho que o Renan levaria desvantagem aí, né? Mas, enfim, eles não têm essa narrativa possível em relação à corrupção. Talvez, se forem ouvir os governadores, encontrem isso, mas no caso dos governadores, né? Porque já tem, inclusive, 2 governadores, um dos quais já foi deposto aí no Rio de Janeiro, visto como ladrão, né? Porque pegou dinheiro federal, que destinado à saúde, e usou de corrupção lá, meteu o dinheiro no bolso. E o de Santa Catarina, o Carlos Moisés, já tomou 2 pedidos de impeachment, conseguiu escapar dos 2, mas também por isso aí, usar dinheiro. E tem o caso do Pará, o caso do Amazonas, né? E tem o caso de praticamente todos os demais governadores, como é o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que usou boa parte do dinheiro enviado pelo presidente Bolsonaro para cobrir a folha de pagamento. Eu estou falando dos recursos livres que ele recebeu, não estou falando daquele que veio destinado especificamente para a saúde. Mas ele podia ter usado na saúde e não usou. Usou lá para cobrir a folha que ele não conseguia colocar em dia, mas casualmente conseguiu colocar em dia. Então, o resultado disso tudo aí, o que é? São versões, é uma guerra de versões. O Renan Calheiros, o Omar Aziz, aquela maioria de 7 dos 11 membros ali da CPI, procuram a todo momento encontrar versões a respeito da gestão do combate à pandemia. Gestão, aliás, que cabe diretamente, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, aos governadores e prefeitos, nem ao Bolsonaro. Isso aí fica muito claro também nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então é uma guerra de versões, uma guerra de interpretações, de narrativas. Né? Corrupção? Zero. Bom, e ontem? Ontem o que nós tínhamos ali é aquilo que eu já contei aqui para vocês. Ou seja, o Renan Calheiros tentando intimidar o Fábio Weingarten, ex-secretário da SECOM, com ameaça, inclusive, de prendê-lo caso ele não dissesse aquilo que ele queria escutar. E o senador Flávio Bolsonaro adentrando ali ao recinto e chamando o Renan de vagabundo. Foi isso que aconteceu, né? Hoje o presidente, lá em Alagoas, repetiu o que disse o filho dele, o Flávio Bolsonaro, ontem. O Renan é um vagabundo, disse o presidente agora lá em Maceió, em Alagoas, é um picareta. Ele é um picareta. É como é conhecido o senador Renan Calheiros, inclusive pelos jornalistas, né, como um vagabundo, como um picareta. Já teve, inclusive, que renunciar à cadeira do Senado, porque senão seria caçado. Né? Então, é isso aí. O Bolsonaro, claro, foi lá em Alagoas. Hoje o Renan acusou o golpe, disse, o presidente foi lá fazer uma provocação. Foi fazer sim uma provocação. Foi lá fazer uma provocação. E levou junto com ele quem? O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Fernando Collor, ambos de Alagoas, adversários do Renan Calheiros. Né? Isso ficou bem evidente. Milhares e milhares de pessoas foram às ruas de Maceió para saudar de modo apoteótico o presidente Bolsonaro. Né? Nas redes sociais, então, essas adjetivações feitas pelo Flávio Bolsonaro e pelo Jair Bolsonaro viralizaram nas redes sociais. Né? A hashtag é fora vagabundo. Né? E eu até coloquei no meu blog, polibraca.com.br, hoje, uma montagem do Renan Calheiros ali comendo uma massa com a cadela Lady. Né? Ele ali fazendo o papel do vagabundo naquele desenho animado da Disney, A Dama e o Vagabundo, vocês devem estar lembrados, né? Então é isso aí. Eu não sei se ele se incomoda muito em ser desmoralizado do jeito que está sendo desmoralizado, mas de qualquer maneira a palavra de ordem que tem hoje em todo o Brasil, vocês podem ter certeza, é fora vagabundo. Fora esse vagabundo. Por último, eu quero falar um pouquinho agora sobre esse depoimento do gerente-geral para a América Latina da Pfizer, o Carlos Murilo, né? Que foi quem negociou a venda de medicamento, da vacina da Pfizer, com o governo federal. Né? Eu quero destacar ali 2 informações que para mim foram preciosas, passadas pelo Carlos Murilo. Né? Ele
Eles levaram ele lá, o Carlos Murilo, da Pfizer, para que ele pudesse dizer o que eles queriam ouvir lá. Olha, nós tentamos de tudo que foi maneira vender para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não quis comprar, atrasou com isso a entrega das vacinas aqui no Brasil, e isso foi tudo imotivado, ele estava fazendo isso aí porque queria atrasar mesmo, e queria causar um caos, né? É isso que eles estavam tentando fazer com que o Carlos Murilo, o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, dissesse. Ele não disse bem isso, né? Mas ele disse que realmente foram mais de 2 meses de negociação. Ora, o que ele não disse, e eu vou dizer agora aqui para vocês, é o seguinte: vocês devem usar essa informação aí, passar para as redes sociais essa informação aqui. Em primeiro lugar, pelo seguinte: a Anvisa ainda não tinha produzido o registro definitivo da vacina da Pfizer. Fez isso agora só no dia 21 de fevereiro, portanto, há um mês e pouco atrás. Foi isso que aconteceu. Então a Anvisa, ora, eles queriam o quê? Vender as vacinas naquele mesmo momento ali? Não podia, né? Não tinha nem a aprovação da Anvisa. Mas mais importante do que isso, eles não venderam de cara a vacina da Pfizer, porque eles exigiam ali uma cláusula que transferisse para a Corte de Nova York, para a Corte de Justiça de Nova York, todas as questões que resultassem em conflito entre os interesses do governo brasileiro e os interesses da Pfizer. Ou seja, o Poder Judiciário brasileiro deixaria de ter qualquer capacidade, poder jurisdicional sobre os atritos entre o governo brasileiro e o governo e a Pfizer, né? O Bolsonaro se negou a assinar esse contrato, né? Porque senão ele poderia ser penalizado pelos rigores da lei, porque os governos não podem assinar esse tipo, não podiam pelo menos assinar esse tipo de contrato, né? Foi preciso, e aí é que essa informação é relevante, foi preciso que o próprio presidente atual do Senado Federal e do Congresso, ele apresentasse um projeto que foi aprovado através da lei 14.124, agora promulgada no dia 10 de março, há um mês atrás. Essa lei é do dia 10 de março. E essa lei 14.124 é que autorizou o governo brasileiro a abrir mão do foro brasileiro para dirimir atritos entre o governo brasileiro e a Pfizer. E estabeleceu como foro de origem a Corte de Nova York. Então, isso aí é que precisa ficar bem claro, né? Então, a partir daí, de 10 de março, com essa lei 14.124, aprovada pelo Congresso, dando poderes ao governo federal para assinar esse tipo de contrato, a partir daí é que o Bolsonaro teve condições de assinar esse contrato aí. Então, senhores, essas informações elas precisam ser dadas, e elas não têm sido dadas da maneira como a gente gostaria que fossem dadas. Então, o que nós estamos vendo lá na CPI é essa guerra de narrativas. E para uma guerra de narrativas, as respostas têm que ser narrativas mentirosas. A resposta tem que ser de narrativas verdadeiras, né? É isso que nós precisamos aí. Eu espero que, em algum momento, também essa CPI acabe chamando os governadores, inclusive aqueles governadores corruptos que pegaram dinheiro federal e embolsaram parte deles ou aplicaram mal parte deles, que sejam chamados também pela CPI. Gostaria muito que essa CPI também se debruçasse a respeito das dúvidas da própria CIA dos Estados Unidos sobre a questão da produção em laboratório chinês, desse vírus chinês aí para possível estabelecimento de uma guerra biológica universal. Tá hoje, tá tudo isso, tá tudo em tudo que é jornal, tá isso aí que eu estou dizendo para vocês, não é isso? E também que trate com seriedade essa questão do tratamento precoce, né? A doutora Neise Yamaguchi já foi convidada para falar sobre o tratamento precoce nessa CPI. Ela vai ser peitada de novo aí pelo vagabundo e pelo picareta aí, que vocês já sabem bem quem é. É isso aí, senhores.